Olá, o Gustavo Viana Alves e eu, Lorena Lima de Souza, iremos apresentar a nossa descrição dendrológica do sabiá, referente à disciplina de silvicultura ministrada pela professora doutora Luísa Juliette Parra Serrano. Inicialmente, falando sobre a taxonomia, a família Mimosaceae, gênero Mimosa, espécie Mimosa caesalpinifolia benth e os nomes populares: unha de gato, sabiá, sanção do campo e angiquinho sabiá. Com relação às características morfológicas, no aspecto geral, o sabiá é uma espécie heliófita, que não tolera baixas temperaturas. Também não apresenta desrama natural. É uma espécie de ciclo curto, é um arbusto, árvore perennifólia. As árvores maiores atingem dimensões próximas de 10 metros de altura e 30 centímetros de diâmetro à altura do peito, medido a 1,30 metros do solo, na idade adulta. Tem ocorrência nos biomas da Caatinga e do Cerrado. Tronco, geralmente é dotado de acúleos, em maior ou menor grau, mas podendo ser inerme. Seu caule jovem é pouco espinhoso, perdendo os espinhos à medida que a casca engrossa. Raízes. As raízes do sabiá são do tipo axial, com raízes secundárias longas, finas, bem ramificadas, castanho clara, com muitos nódulos bacterianos presentes em todo o conjunto. Ramificação é dicotômica, copa espalhada e pouco densa, muito ramificada com ramos fortemente aculeados. Folhas. São compostas bipinnadas, alternas, geralmente com 6 pinas opostas, cada pina comumente provida de 4 a 8 folíolos glabros, opostos e discolores, medindo de 3 a 8 centímetros de comprimento. Os folíolos basais são ovados e os apicais irregularmente obovados em cada pina, entre membranáceos e subcoriáceos na página superior, lisos e com a nervação semi-imersa na inferior, mais claros e exibindo nervuras bastante proeminentes, em cujas axilas basais há uma barba composta de pelos alvacentos, bem visíveis com o auxílio de lupa. O pecíolo mede de 2 a 5 centímetros. As estípulas tubuladas medem quase 3 milímetros. Os peciólogos medem de 2 a 3 milímetros. Apresentam acúleos recurvados presentes ou não, látex branco nos ramos e nas folhas jovens. Flores. As flores são bissexuais, brancas, pequenas e suavemente perfumadas. As inflorescências são em espigas cilíndricas, medindo de 5 a 10 centímetros de comprimento, axilares e ordenadas em panículas terminais. Frutos. É um craspédio articulado plano, medindo de 7 a 10 centímetros de comprimento, por 10 a 13 milímetros de largura, tenhado ou segmentado, preso a 2 filamentos laterais, os quais permanecem após a queda dos artículos, encerrando em cada segmento uma semente miúda e leve, com estipe de 10 milímetros e apiculado de quase 5 milímetros, artículos retangulares ou quadrados, geralmente em número de 8, unisseminados. Sementes, variando em forma de obovoide a oblonga e orbicular, dura e lisa, com 5,1 a 5,9 milímetros de comprimento por 4,4 a 6,3 milímetros de largura e 1,3 a 1,8 milímetros de espessura. Tegumento castanho claro a marrom, de superfície lisa lustrosa com pleurograma em forma de ferradura. No que se refere à biologia reprodutiva, falando da fenologia, é uma espécie monóica. Essa espécie inicia o processo reprodutivo precocemente, por volta dos 2 anos de idade. Em geral, a floração se estende de abril a junho e a frutificação de maio a outubro, com a queda dos frutos começando a partir de setembro. A polinização é essencialmente entomófila, sendo considerada uma espécie apícola. Possui boa capacidade de rebrota, que se inicia 7 dias após o corte do tronco. Vetores de polinização, essencialmente a abelha africanizada Apis mellifera e diversos insetos pequenos. Vetores de dispersão, autocórica do tipo barocórica e humano. Estratégias de reprodução. Em relação ao sistema sexual, é uma espécie monóica, sendo também reproduzida vegetativamente. Com relação ao habitat e autoecologia, referente ao clima, é uma espécie que tem boa tolerância a secas temporárias. Está adaptada à precipitação pluvial média anual de 315 a 2.400 milímetros. A temperatura média anual de 22,1 a 27,2 graus Celsius. Solo. O sabiá ocorre naturalmente em terrenos profundos, principalmente em solos de textura arenosa. Por sua baixa exigência, fertilidade e umidade dos solos, desenvolve-se bem, inclusive em áreas muito degradadas, onde tem havido movimentação de terra e exposição do subsolo. Exposição. Tem boa exposição a raios solares diretos durante o dia e também a meia exposição. Local. É uma espécie que é adaptada a muitos locais, como exemplo, várzeas úmidas, encostas, morros, vegetação da caatinga e cerrado.
Grupo ecológico ou sucessional, é uma espécie pioneira. Abordando a distribuição geográfica, falando sobre centro e limites, ocorre naturalmente em grande parte no bioma Caatinga e Cerrado. Ocorrência atual e histórica. Estende-se desde o estado do Maranhão até o estado de Pernambuco, na Chapada do Araripe, divisa dos estados de Pernambuco e do Ceará. Foi introduzida com êxito em regiões úmidas dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, sendo que nesses locais a espécie é conhecida como sanção do campo. Agora, relatando o emprego da madeira ou de outros produtos, sobre as características físicas e químicas do lenho, a madeira do sabiá varia de moderadamente densa a densa, com 0,86 a 1,10 gramas por centímetros cúbicos, destacando-se seu elevado rendimento gravimétrico com 32%, baixo teor de cinza de 1,71% e alto rendimento em carbono fixo, com 25%, com grande poder calorífico. Quando recém-cortada, a madeira do sabiá é rosa forte, depois escurece com o tempo até castanho claro e vermelho pardacento, com nuances violáceas. O alburno é amarelo, medindo cerca de 1 centímetro, mesmo em árvores novas, sendo, portanto, sua madeira dura, compacta, superfície brilhosa e lisa, tendo grande durabilidade, mesmo exposta à umidade e enterrada. Emprego atual e histórico. A madeira do sabiá fornece estacas, caibros e mourões de lenha de ótima qualidade, indicada para a produção de carvão. As folhas e os frutos maduros ou secos são forragens para bovinos, caprinos e ovinos, com teor de proteína bruta de 3,48 a 17,06%. Uso industrial, artesanal e potencial. O sabiá é uma planta apícola por excelência, produzindo grande quantidade de pólen e abundante néctar. A madeira não é indicada para a produção de polpa celulósica, pelo baixo teor de alfa-celulose, alto teor de lignina e elevada densidade básica. A madeira é indicada para a produção de carvão vegetal, em função das boas características físicas e químicas. No que se refere à madeira serrada e roliça, a madeira dessa espécie é apropriada para usos externos, na forma de forquilhas, esteios, vergas e enxaimes, quando as hastes da árvore primária ou suas percôntias de rebentos de tronco têm grande desenvolvimento. Essa espécie apresenta excelente potencial para a produção não só de estacas, como também de mourões e varas. Ainda em relação ao uso industrial, artesanal e potencial, a substituição parcial da resina de ureia de formol pelo extrato da madeira da mimosa Cais alpinifolia se apresenta como alternativa para a produção de adesivos e para aplicação na fabricação de chapas de madeira aglomerada, pois os resultados das propriedades da chapa se mostraram de acordo com a norma comercial CS 23666. Falando agora sobre a silvicultura. Em relação à coleta e armazenamento de semente, os frutos devem ser colhidos diretamente da árvore e secos ao sol para facilitar a quebra e a retirada das sementes. Os frutos podem ser apenas quebrados, separando-se semente com casca. Não há necessidade da retirada das sementes das vagens, apenas separando-se seus segmentos ou artigos, que poderão assim ser semeados. As sementes dessas espécies são de comportamento ortodoxo com relação ao armazenamento. Sementes de sabiá armazenadas a seco mantêm o poder germinativo por até 300 dias, ou por período de 1 ano. Seu poder germinativo na natureza dura até o primeiro inverno. Germinação, quebra de dormência. A semente precisa de tratamento físico ou químico para a quebra da dormência. É recomendado realizar a imersão em água recém-fervida por 1 minuto. A germinação é epígeo-foliácea ou fanerocotiledonada. A emergência ocorre de 5 a 10 dias, variando de 65 a 90%. Produção de mudas. Pode ser feita por semente ou por estaca. O número de sementes por quilo é de 22.400 a 33.000 unidades. A formação de mudas pode ser realizada em sacos plásticos, sendo utilizado como substrato uma mistura de terra e esterco, na proporção de 1 para 1. É conveniente colocar 2 sementes por recipiente, deixando-se posteriormente a de maior vigor ou central. A plantação definitiva deve ser feita quando as mudas alcançarem cerca de 20 cm de altura, o que ocorre de 3 a 4 meses depois da semeadura. Crescimento e produção. É uma espécie de crescimento rápido, alcançando facilmente 4 metros de altura aos 2 anos de idade. O sabiá é extensamente cultivado por sua rusticidade e incremento rápido, podendo ser explorado entre 4 e 6 anos de idade, obtendo estacas e excelentes caibros para a cerca, com um diâmetro aproximado de 8 cm. Cada planta fornece até 4 caibros. Um sabiazal, racionalmente manejado, pode produzir até 4.000 estacas ou uns 40 metros cúbicos de lenha para combustível e carvão.
Com 5 ou 6 anos de idade pode ser cortada para aproveitamento da madeira. A produção de varas varia entre 4.000 e 9.000 unidades por hectare, em povoamento com 8 anos de idade. Tratamentos silviculturais. O plantio pode ser por semeadura direta, que é eficiente, tem ótima germinação e sobrevivência, ou também pode ser por mudas, no espaçamento de 3 por 2,5, 3 por 3, 4 por 2,5 ou 4 por 3, em plantios puros ou mistos. A rebrota ocorre vigorosamente após o corte, podendo ser colhida a cada 3 ou 4 anos. Ocorre desde o Nordeste até Minas Gerais, em regiões com precipitação pluvial média anual de 315 e 2.400 milímetros, e entre 20 a 400 metros de altitude, mas tem sido plantada até 1.200 metros de altitude no Centro-Oeste, e ocorre subespontaneamente no Rio de Janeiro. Recomenda-se o sabiá para o consórcio com essencialmente arbóreas de maior valor, pois essa espécie cria um microclima para o melhor desenvolvimento de outras espécies. Melhoramento. O sabiá apresenta como problema, principalmente no manejo para obtenção de estaca, a presença de espinhos, que são denominados acúlios, em alguns indivíduos, o que pode ser controlado pela seleção de árvores sem espinho no estágio de mudas. Com base em estudos genéticos, conseguiram linhagens sem acúlios, com caráter recessivo. Por sua vez, quando a finalidade de plantio for a formação de cerca viva, a presença de espinho nas plantas torna-se uma característica desejável. Geralmente, as sementes comerciais de sabiá apresentam uma germinação de 24 a 25% e são de má qualidade. Uso para arborização urbana. Não é recomendado o uso do sabiá para arborização urbana, devido a esta apresentar uma grande quantidade de espinho. Uso para a recuperação de áreas degradadas. Quando plantado em consórcio, favorece o crescimento das espécies mais valiosas. Como planta tolerante à luz e de rápido crescimento, é ideal para plantios heterogêneos, destinados à recomposição de áreas degradadas e de preservação permanente, com aporte de nutrientes pela serrapilheira. As folhas do sabiá, quando depositadas no subbosque nos projetos de recuperação, podem vir a ter o efeito de inibir a germinação de sementes depositadas no solo. Tal fato foi em decorrência da constatação de alta mortalidade e inibição do desenvolvimento de espécies plantadas em subbosque de sabiá. Uso medicinal. Em medicina caseira, a casca é usada da seguinte maneira: uso interno, infusão das cascas, usada como tônico no tratamento da bronquite. Uso externo, cozimento das cascas para estancar sangramentos e para lavagem de ferimentos. Pragas e doenças. As sementes são atacadas por um coleóptero, perfurando-as antes mesmo da coleta ou logo após o seu beneficiamento. Esse fator é importante e serve como indicativo para escolha de sementes de qualidade, garantindo um maior percentual de germinação. Em relação às doenças, constatou-se que a Mycosvillociella robis é uma nova espécie de fungo, e Fomiceto cercosporioide é descrita em associação às manchas foliares no sanção do campo. Queríamos agradecer pela atenção e nesse slide está representado as referências bibliográficas que utilizamos para a pesquisa. Aqui está a continuação das referências que utilizamos.